Olá, sejam todos bem-vindos. Discutiremos a partir da resolução de exercícios o assunto eletrostática. Então vejamos o seguinte exercício. Tem-se 3 cargas idênticas e positivas nos vértices de um triângulo equilátero de lado A. O meio é o vácuo. Calcule o vetor força elétrica resultante sobre a carga no vértice superior do triângulo. Então esse exercício, para resolvermos, primeiro vamos identificar onde estão as cargas. Então é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então nós temos a carga A no vértice superior e nos vértices inferiores B e C. Então esse é o tipo de exercício que precisa de decomposição de vetores. Então vamos aqui analisar. A interação da carga A com a carga C vai gerar um vetor de afastamento em relação à carga A, porque ambas as cargas são positivas. Então esse vetor é de afastamento. Então vamos chamar esse vetor da força de interação entre A e C. Da mesma forma, vamos analisar a força de interação entre A e B. Também é um vetor de afastamento, porque nós temos 2 cargas positivas. Então, o vetor está se afastando em relação à carga A. Feito isso, é necessário decompor os vetores, devido termos 2 direções, né? X e Y. Então, o que nós temos? Em relação à força AC, nós temos a componente ACX e ACY. Em relação à força AB, da mesma forma, temos as componentes ABX e ABY. Vamos analisar os ângulos. Como é um triângulo equilátero, nós sabemos que a soma dos ângulos internos é 180. Então, cada ângulo tem 60. Aqui, nesse caso, como se trata de um triângulo equilátero, nós podemos dizer, né, que aqui os nossos vetores ABY e os vetores ACY estão bem ao meio, né, nesse vértice. Então a gente pode dividir esse ângulo de 60 em 2 de 30. Isso só porque é um triângulo equilátero, serve só para essa situação. Os lados são todos iguais, então o que podemos fazer para resolver? A força resultante é a soma da força na direção Y, porque as forças na direção X são anuladas. Então nós temos que a força resultante é o somatório da força ABY, a força de interação de A com B na direção Y, mais a força ACY, que é a força de interação de A com C na direção Y. É uma soma de vetores, porque são 2 vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, assim nós podemos agora resolver o problema. A força resultante vai ser igual. Decompondo os vetores, nós sabemos que a força AB é multiplicada pelo cosseno de 30, mais a força AC multiplicada pelo cosseno de 30. E esse resultado vem da decomposição dos vetores. É necessário fazer uma revisão de vetores nessa parte. Então, a força resultante, usando a lei de Coulomb, por ser cargas pontiformes, nós podemos escrever: força resultante é igual à multiplicação da constante com a carga A com a carga B, a raiz de 3 sobre 2 pela distância ao quadrado, aplicando a lei de Coulomb, mais para a carga AC, da mesma forma, a constante que multiplica a carga C, a raiz de 3 dividido pela distância ao quadrado. Agora, organizando os termos, essas cargas, o problema afirmou que elas são idênticas, então elas têm o mesmo valor. Se você chamar uma carga de Qzinho, você chama outra de Qzinho. Nesse caso, vamos chamar de Qzão, então todas elas vão ter o mesmo nome, todas vão se chamar Qzão. Então a gente vai ter força resultante é igual a constante, o produto das cargas, que multiplica raiz de 3 sobre 2 no lugar da distância A ao quadrado, mais a constante que multiplica o produto das cargas, raiz de 3 sobre 2 que multiplica A ao quadrado. Organizando a matemática, nós temos que a força resultante é igual a constante que multiplica Qzão que multiplica Qzão da Q ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais, da mesma forma, para a outra parte da equação, constante Qzão que multiplica Qzão que ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2A ao quadrado. Organizando mais um pouco a matemática, a força resultante é igual. Se temos 2 termos, 2 frações que são exatamente iguais, nós podemos somar as 2 frações. Então, nesse caso, nosso resultante é igual a 2 que multiplica a constante que multiplica Q ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 2 que multiplica A ao quadrado. Então, a força resultante é igual
a 2, que multiplica a constante, que multiplica Q ao quadrado, que multiplica a raiz de 3, dividido por 2 ao quadrado. Simplificando 2 com o 2, nós temos que a força resultante é igual a constante, que multiplica Q ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por A ao quadrado. A força resultante é igual a Q ao quadrado, raiz de 3, substituindo a constante eletrostática, que tem um valor de 1 sobre 4π ε0, nós temos que a força resultante é igual a carga ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4π ε0 ao quadrado na direção J chapéu. J chapéu porque nós temos dois vetores na direção Y. Assim finalizamos a resolução do exercício. Obrigada pela atenção. Continue seus estudos.